Segue-se agora a análise de um caso, de uma viga simplesmente apoiada, submetida a um carregamento uniformemente distribuído. A viga é apoiada com um apoio duplo em A e um apoio simples em B, tendo uma carga distribuída entre A e C. A expressão dessa carga distribuída é Q de x igual a menos Q. Note-se que o ponto C da viga é o meio-vão. O modo de elasticidade do material que constitui a viga é constante, tal como o momento de inércia de segundo Z da sua secção transversal reta. Pretende saber qual é que é a flecha máxima e o seu local, portanto o y máximo e o x onde ela ocorre, e também se pretende saber qual a flecha no meio-vão e a rotação que se dá então a meio-vão. Começa-se por se obter as reações nos apoios. Portanto, em primeiro lugar, há que desenhar o diagrama de corpo livre. E assim, podemos representar a viga de A até B, colocando uma carga distribuída entre A e C, que pode ser resumida a esta força equivalente. A força equivalente é igual à base vezes a altura do retângulo, que é então L sobre 2 vezes Q. O comprimento é L, e L sobre 2 até ao ponto C, e L sobre 2 do ponto C ao ponto B. No ponto A temos então um apoio duplo. Teremos então a reação RAX e a reação RAY. O apoio B é um apoio simples, tem apenas reação com componente vertical. Podemos agora estabelecer as equações de equilíbrio. Recordo que este ponto G está exatamente a meio do retângulo. Portanto, a sua posição será L sobre 4. Posso fazer então agora as equações de equilíbrio. Faço o somatório das forças segundo x igual a 0, que corresponde RAX é igual a 0. Faço o somatório das forças segundo y igual a 0, que corresponde RAY menos a força F mais RBY, tudo igual a 0. E faço o somatório dos momentos no ponto A, também igual a 0. Note-se que estou a assumir como sentidos positivos estes aqui representados. Como tal, a força F irá ter um braço de L sobre 4 e irá provocar um momento negativo em torno do ponto A. E RB irá provocar um momento positivo em torno do ponto A. O braço dessa força será L. Sabendo que F é igual a L sobre 2 Q, daqui eu obtenho a reação no ponto A segundo x é 0, e substituindo aqui F é igual a L sobre 2 vezes Q na equação dos momentos, obtenho que RBY é igual a QL sobre 8. Substituindo na equação das forças segundo y igual a 0, obtenho então que RAY é igual a 3/8 de Q vezes L. Tenho então as reações da viga. O segundo passo é calcular então o diagrama de esforços transversos e momentos fletores. Pois bem, começa então primeiro por representar novamente a viga, mas com as reações e as forças com o seu valor escalar. Coloco a viga de A a B
coloco a força distribuída até C. E a sua expressão. Este será o ponto A e este será o ponto B. Note-se que em A temos então uma reação que é igual a 3/8 de QL. E em B temos uma reação que é igual a QL sobre 8. Temos então aqui no centro o ponto C. Em termos de dimensões, sei que entre A e C são L sobre 2 e C e B são L sobre 2. Vou agora tentar perceber quantos segmentos é que eu tenho entre A e B. Note-se que em A há uma perturbação de carga dada pelo 3/8 de QL. De seguida, em A também, inicia-se a força distribuída. E nada mais perturba a viga até chegarmos a C, em que a carga distribuída termina. Como tal, temos um primeiro segmento que vai de A a C. De seguida, o carregamento mantém-se constante de CB, ou a ausência dele, neste caso, sendo este mais um segmento, que vai de C a B. Tenho então dois segmentos na nossa viga para analisar. Vou optar então por fazer a resolução utilizando a relação existente entre a carga distribuída, o esforço transverso e o momento fletor. E vou resolver utilizando então um esquema de resolução da esquerda para a direita. Conclusão: o meu x irá variar neste sentido. Quando utilizo então este sistema de resolução, o que eu estou a fazer é considerar então uma viga e cada segmento irá ser tratado do seguinte modo. Este será então o ponto O da origem e irá evoluir até um dado ponto P menos, mesmo antes de chegar ao ponto P da secção seguinte. E aqui está aplicada uma carga distribuída genérica que vou chamar de ômega x. Na face à esquerda estão instalados então os esforços na origem. Neste caso, a expressão do esforço transverso é genericamente igual a VO mais o integral da carga distribuída dx. E do momento fletor é igual a MO mais o integral do esforço transverso dx. Estou a utilizar, neste caso, a representação e a convenção das ciências dos materiais que me diz que, numa secção à esquerda, é considerado como positivo um esforço transverso para cima e um momento fletor no sentido dos ponteiros do relógio. E, numa face à direita, é considerado um esforço transverso positivo para baixo e o momento no sentido anti-horário. Começo então por abordar o segmento AB. No segmento AB, tenho então uma carga distribuída, uma carga ômega x igual a menos Q. E tenho então a secção de origem, que é a secção A, e um comprimento entre A e C menos, pois eu não cheguei ao ponto C, de L sobre 2. Note-se que em A tenho um esforço transverso, portanto, devido à reação, de 3/8 de QL. Escrevendo agora as equações, vejo que tenho Vx é igual. Note-se que este esforço transverso vertical vermelho, 3/8 QL, está no sentido ascendente, que é o sentido convencionado como positivo. E então ele entrará na equação como 3/8 de QL positivos, mais o integral do ômega x dx. Ômega x é a expressão menos Q dx. Ficarei então com
3/8 de QL menos QX. Esta é a expressão do esforço transverso. Posso agora fazer a substituição e terei o esforço transverso quando x igual a 0 é igual a 3/8 de QL. E o esforço transverso quando x igual a L sobre 2 é igual a menos Q L sobre 8. Posso passar então para o momento defletor. A expressão do momento defletor é dada pelo momento defletor na origem. Note-se que não há qualquer momento defletor na origem, portanto é 0, mais o integral do esforço transverso. A expressão desse esforço transverso é a que aqui está representado. Entrará diretamente na expressão do momento. Ficaremos com o integral de 3/8 de QL menos QX dx. O momento, então, a expressão do momento, será dada por 3/8 de QLx menos QX ao quadrado sobre 2. Neste caso, fazendo a substituição, teremos que o momento, quando x igual a 0, será igual a 0. E o momento, quando x igual a L sobre 2, será igual a Q L ao quadrado sobre 16. Note-se que no esforço transverso existe então troca de sinal. Quando x igual a 0 é positivo e quando x igual a L sobre 2 é negativo. Isto significa que existe um momento máximo oculto entre a secção A e a secção B. Neste caso, peço desculpa, entre a secção A e a secção C. Irei então descobrir o momento máximo. Para obter o momento máximo, o que se faz é derivar a expressão do momento em ordem a x e igualar a 0. Isto irá dar-me o máximo da função, pelo menos o local desse máximo. E depois substituo o local, portanto o x igual a da solução, na expressão do momento e tenho então o momento máximo. Irei fazer então dx da expressão do momento, que é 3/8 QLx menos Q x ao quadrado sobre 2 igual a 0. Pois bem, esta expressão que me dá é 3/8 de QL menos QX igual a 0. X, então, é igual a 3L sobre 8. Calculando, então, o momento para x igual a 3L sobre 8, tenho, então, o momento máximo. O momento máximo é igual à expressão do momento quando x igual a 3L sobre 8. Será então este valor. Bem, posso agora passar ao cálculo da secção BC. Reconheço aqui o esforço transverso que se dá na secção C e o momento fletor que se dá na secção C. Estes são os valores que irão transitar então para a secção BC, ou neste caso CB. Passo então ao cálculo da secção BC, ou neste caso CB. Note-se que aqui terei então a nossa secção
que se desenvolve entre C e B, menos, pois ainda não chegamos ao ponto B, e o seu comprimento é de L sobre 2. O esforço transverso que se dá, e vou escolher azul, o esforço transverso que se dá então na secção C é negativo, menos KL sobre 8, o que na convenção de resistência dos materiais é para baixo. KL sobre 8. E o momento fletor é positivo, KL ao quadrado sobre 16, em que a resistência dos materiais, da convenção, é neste sentido. Isto que está azul vem do troço, vem no segmento AC. De seguida, posso então escrever as equações. Vx, neste caso, será então igual ao esforço transverso que tenho na origem, que é menos QL sobre 8, mais o integral do ômega x dx. Note que neste caso não há qualquer ômega x dx. Neste caso, este valor é zero. A expressão, então, neste caso, ficará uma constante. Menos QL sobre 8. O que significa que o esforço transverso, quando x é igual a zero, portanto, estamos na secção C, continua a ser menos QL sobre 8, e quando x é igual a L sobre 2, estaremos então na secção B, continuamos a ter QL sobre 8. No que respeita ao momento fletor, a expressão é igual ao momento fletor que nós temos na origem, que neste caso é positivo, QL ao quadrado sobre 16, mais o integral da expressão do esforço transverso. Essa expressão é este valor constante. Teremos então L ao quadrado sobre 16 mais menos QL sobre 8 vezes x. Então, neste caso, o momento fletor, quando o x é igual a zero, será igual a QL ao quadrado sobre 16. E o momento fletor, quando x é igual a L sobre 2, portanto a secção B, será igual a zero. O que está correto e de acordo, pois a secção B é de facto uma rótula. Podemos passar agora ao traçado dos diagramas de momentos e os diagramas de esforços transversos. Vamos recuperar então o que já se fez anteriormente. Repara-se que para o troço AB obteve-se então as expressões para os esforços transversos e os momentos fletores. Obtivemos que para a secção A, um esforço transverso, aqui a vermelho, 3/8 de QL. E para a secção C, menos QL sobre 8. No que respeita aos momentos, sabemos que na secção A começamos com o momento nulo, aqui está ele representado a vermelho, e atingimos na secção C o momento QL ao quadrado sobre 16. No entanto, no intermédio, obteve-se, repare-se, o momento máximo quando x é igual a QL sobre 8. E esse momento máximo é 9 sobre 128 QL ao quadrado. No que respeita à secção entre C e B, obtivemos estas duas equações. Temos então, na secção C, um esforço transverso, QL menos QL sobre 8. E o momento fletor, QL ao quadrado sobre 16. De seguida, terminamos na secção B com um esforço transverso QL sobre 8 negativo e o momento fletor 0. Podemos então passar ao traçado dos diagramas. Começa-se por traçar o diagrama do esforço transverso. Traça-se então a linha
base. Este será o diagrama de esforço transverso, possivelmente virá em newtons. E marcamos então na secção A o esforço transverso. Na secção A já se viu que é 3 sobre 8, que é algo positivo. E de seguida, chegamos à secção C com o valor negativo menos QL sobre 8. Portanto, será este valor na secção C. Note-se que o esforço transverso mantém o seu valor constante até chegar à secção B. Este será então o diagrama de esforços transversos. No que respeita ao momento fletor, esta será a linha base, possivelmente virá em newtons metro, inicia com o valor 0 na secção A. De seguida, atinge o valor máximo exatamente quando o esforço transverso também atinge o valor de 0, a uma distância x igual 3L sobre. E este valor máximo é igual ao momento máximo, que já se obteve, que é 9 sobre 128, que é L ao quadrado. Na secção C, atingimos então o valor de QL ao quadrado sobre 16. De seguida, o momento desce de forma linear até atingir o valor de 0 na secção B. Portanto, este será o nosso diagrama de momentos fletores. O próximo passo é a determinação das equações da rotação e da linha elástica aproximada. Vamos utilizar então o método de integração da elástica. Já sabemos qual é a expressão. A expressão é aqui indicada. Esta permite-nos então obter a rotação, que é o integral do momento, em ordem a x, a dividir pelo modo de elasticidade e o momento de inércia na secção de segunda direção z. E vamos ser capazes também de obter então a deformação ao longo de x, integrando a rotação em ordem a x. Sabemos para cada segmento qual a expressão do momento. Podemos então obter para cada segmento cada uma das equações da rotação e da linha elástica aproximada. Começamos então pelo segmento AC. Em AC, sabemos que temos uma expressão para os momentos que é igual a esta função. Por conseguinte, podemos dizer que o θx é igual ao integral da expressão dos momentos sobre EI dx. Isto permite-nos obter, então, o integral daquela expressão. Que é igual e irá dar uma constante da integração que vou denominar por C1. Sabendo que a linha da deformação elástica é igual a integral de θx
dx, poderei então escrever a expressão e derivá-la em ordem a x. Ficarei com o C1 e o C2 são então as constantes de integração. O seu valor vai ser obtido aplicando então as condições de fronteira e as condições de continuidade. Posso prosseguir agora para o cálculo da secção C-B. Inicio então com o momento igual a QL ao quadrado sobre 16 menos QL sobre 8 x. Se aqui o θ é igual ao integral da expressão do momento em função de x. Portanto, apenas tenho que integrar esta função em ordem a x. Isto permite-me então escrever que L ao quadrado sobre 16x menos que L ao quadrado, que L sobre 8 x ao quadrado sobre 2 mais uma constante de integração. Vou chamar agora C3 para não confundir com o C1 do troço AC. De seguida, posso calcular a equação do deslocamento transversal. Este é igual ao integral do θx dx. Ficarei então com o integral da expressão do θ em ordem a x. Isto irá permitir-me obter a expressão que L ao quadrado sobre 16 x ao quadrado sobre 2 mais que L sobre 8 x ao cubo sobre 6 mais C3x mais C4. A expressão pode continuar a ser escrita para ficar apenas com um termo no denominador e fico com bem, mais uma vez temos aqui constantes de integração. Da primeira expressão será então o C3 e da segunda expressão será o C4. Chegado a este ponto, vou então tentar proceder ao esboço da deformada da vida. Este esboço irá permitir-me ter uma ideia, sem grande rigor, sobre a deformada
que a viga poderá assumir. Este será então um apoio duplo. E aqui em B terei um apoio simples. A linha elástica, a deformada, será algo deste género. Note-se que é apenas um esboço. Não tem que ser rigoroso. Sei ainda que aqui em A terei uma dada rotação. Note que o sentido é o sentido negativo. Não sei o θ, mas sei neste ponto A quanto é que é o YA. E o YA é zero. Esta é a secção C. O que é que eu sei sobre a secção C? Na secção C, eu verifico que a derivada, portanto a tangente, será algo deste género. Note-se que, tanto à esquerda como à direita, sendo este então o ponto central, terei a mesma rotação. A rotação θc, proveniente então do AC, é igual ao θc do segmento entre C e B. Mas verifico também que esta deformada é, portanto, o y de C entre A e C é igual ao y de C entre C e B. Portanto, tenho aqui mais uma relação. Sei também que em B, verificando o que se passa em B, tenho então uma rotação que irá ser positiva, mas desconhecida. Ao passo que o deslocamento em B é conhecido e é nulo. Tenho, portanto, aqui uma série de condições de fronteira. Vou escrever condições de fronteira. São elas, então, o que acontece no ponto A. Eu sei, então, no segmento de A a C, eu sei que quando x é igual a zero, eu tenho, então, um y igual a zero. Ou seja, o meu YA é nulo. E, ainda como condição de fronteira, eu sei que no segmento que vai entre C e B, quando x é igual a L, o deslocamento transversal é nulo. Ou seja, que o meu YB é igual a zero. Estas são as condições de fronteira, então, da minha viga. No que respeita às condições de compatibilidade ou de continuidade, podemos então afirmar que o y do ponto C do segmento AC é igual ao y do ponto C, mas do segmento BC. Isto irá permitir igualar as duas expressões do troço do segmento AC, quando x é igual a L, à expressão do segmento entre C e B, quando x é igual a zero. Mas sei que o θ do ponto C do segmento AC é igual ao θ, pois ela é contínuo e não há descontinuidade na viga, ao θ entre C e B do ponto C. Isto será igual a igualar as duas expressões, quando x é igual a L para o θ, do troço AC, ao θ entre C e B, portanto, quando x é igual a zero. Repare-se que estão aqui 4 equações que provêm das 4 condições
vai-me então permitir obter e determinar as 4 incógnitas. São elas o C1, o C2, o C3 e o C4. Recuperando apenas as equações do segmento AC, portanto o θ AC e o y AC, e as equações do segmento CB, portanto o θ CB e o y CB, vamos então aplicar as 4 condições e obter então 4 equações para tirarmos as 4 incógnitas C1, C2 e C3. Assim, YAC, quando x é igual a 0, que será o nosso YA, é igual a 0. Isto irá dar então acesso à equação 1 sobre EI, que L sobre 16, 0 ao cubo, menos Q, 0 à quarta, sobre 24, mais C1, vezes 0, mais C2, igual a 0. Todos estes termos são nulos, ficarei então com C2 igual a 0. A segunda equação, neste caso condição de fronteira, diz-me que YCB, quando x é igual a L, também é igual a 0. Neste caso ficarei com 1 sobre EI, e agora aparece uma expressão, que é L ao quadrado sobre 32, L ao quadrado mais Q, L sobre 48, L ao cubo mais C3 vezes L mais C4, tudo igual a 0. Neste caso, então, ficarei com uma expressão que é C3 vezes L mais C4 é igual a Q, L à quarta sobre 48 menos Q, L à quarta sobre 32. Neste caso, não serei capaz de obter já diretamente o valor de uma das variáveis, mas, com certeza, com as outras duas equações, serei capaz de obter o C3 e o C4. Em relação à equação de compatibilidade do deslocamento no ponto C, eu sei que o deslocamento no ponto C do segmento AC é igual ao deslocamento do ponto C do segmento CB. Vou então escrever a expressão. Eu sei que o y DAC, quando x é igual a L, é igual ao y da CB, quando x é igual a 0. Isto irá então permitir-me escrever as duas equações e igualá-las. Este x já posso substituir por L. O valor de C2 já é conhecido, é 0. E agora vem a expressão do segmento CB. Neste caso,
irei então obter a expressão Tenho então mais uma equação. A última será então a compatibilização das rotações entre o troço AC e o segmento CB no ponto C. Neste caso ficará o que dará a expressão com base nestas 4 equações. Sou então capaz de obter os vários constantes de integração. Irei ter então que C1 é igual C2 já era conhecido, C3 e C4. Estes valores entram diretamente para as expressões já conhecidas e que estão aqui indicadas. Conhecidas então as constantes de integração C1, C2, C3 e C4, temos então acesso às equações da rotação e da flecha, a linha elástica, quer do segmento AC, quer do segmento CB, e portanto temos de toda a viga. Estamos agora em condições de responder então à questão qual a deformada, qual o deslocamento transversal a meio vão, portanto na secção C, e qual a sua respectiva rotação. A resposta a esta questão é muito simples. Bastará então substituir o valor de x pelo valor então da secção C. Note-se que é mais simples utilizar o segmento CB. Então, vamos utilizar o segmento CB nas equações. A rotação em C dá-se para x igual a 0 na secção entre C e B. Ficarei então com a expressão uma vez que o x é nulo, a expressão simplifica bastante, ficando apenas o valor de C3 sobre a I. Isto irá permitir-me então obter este como o valor da rotação na secção C.
isto virá em radianos. Note-se que é negativo, o que significa, então, que é no sentido do ponteiro dos relógios. E o que respeita à deformada, mais uma vez, irei utilizar o segmento CB, pois é mais simples. E neste caso, então, terei apenas que substituir todos os x por 0. Note-se que o C3 também será afetado por x. Ficarei, então, apenas com C4 sobre EI. Neste caso, então, substituo o valor de C4 e dá-me menos L à quarta, Q sobre 192 EI. Isto virá na unidade métrica. É negativo, o que significa, então, que é neste sentido. Note-se que este processo permite obter a deformada e a rotação em qualquer ponto da viga. Sabendo apenas qual é que é o segmento em que esse ponto se dá, substitui-se o valor de x desse segmento, tanto para a expressão do θ como para a expressão do y. A segunda questão é um pouco mais complexa. Permite, então, obter o deslocamento transversal máximo ou a flecha máxima. Quero agora saber o deslocamento transversal máximo. Ou seja, o y máximo de toda a viga. Pois bem, o y máximo dá-se quando θ igual a 0. Temos apenas que descobrir o local onde este θ é igual a 0. Note-se que agora temos dois segmentos nesta viga. Temos um segmento entre A e C e um segmento entre C e B. Temos então que verificar para ambos os segmentos qual o valor de x para θ igual a 0. Então vamos começar pelo segmento AC. Igualamos a expressão, então, igual a 0. Pois bem, igualando esta expressão a 0, obtém-se então as seguintes raízes. X é igual ou a 0,953 L ou a 0,5 L ou a menos 0,328 L. Repare-se que a única solução que está dentro do intervalo entre A e C, note-se que A e C pertence a um x que está contido entre 0 e L sobre 2, note-se que o único valor que está neste intervalo é este, 0,5 de L. Calculamos então a flecha para este valor, y dAc, quando x igual a 0,5L. Substituímos então na expressão dAc e obtemos este valor. Pois bem, podemos passar agora ao segmento que vai entre C e B. Fazemos a mesma coisa, então, e igualamos o θ a 0. Ficamos então com a expressão
igual a 0, o que me permite obter duas raízes. X é igual ou a 0,908 L ou a 0,0917 vezes L. Note-se que, mais uma vez que entre o segmento BC o x pertence entre 0 a L sobre 2, o único que está contido no intervalo será então este aqui. Esta será a raiz então testada. Iremos fazer então y entre C e B, x igual a 0,0917 L. Isto dará igual a 1 sobre EI menos 0,00544 L à quarta, que o máximo destes dois valores irá dar então a flecha máxima. Vou só apenas decompor aqui do YAC, que será equivalente a termos então note-se que YCB, quando x é igual a 0,0917 L, é superior ao YAC, quando x é igual a 0,5 L. E então temos já aqui o nosso valor máximo. Temos o deslocamento transversal máximo, temos a nossa flecha máxima. Este é o nosso y máximo. E o seu ponto é então, sendo este o ponto A, sendo este o ponto B e sendo este o C, está à distância de x igual a 0,0917 L, já contando que aqui tenho L sobre 2, mais este valor, e aqui também L sobre 2. Portanto, dará-se nesse ponto aqui, vamos chamar o ponto D.